Bom, vamos lá, bom dia a todos. Nas últimas aulas a gente vinha conversando sobre o ciclo trigonométrico, né? Mostrei para vocês aí como que a gente consegue marcar ângulos, né, no ciclo trigonométrico. Hoje a gente começa a relacionar, então, a usar, né, esse ciclo trigonométrico para fazer determinação das razões trigonométricas, né? Do seno e do cosseno, e depois, numa outra aula, a gente fala sobre a tangente também. Para poder fazer esse trabalho de hoje, então, eu queria colocar mais uma observação dentro daquela definição de circunferência trigonométrica, né? Então, já tinha falado para vocês que a gente vai ter sempre, o ciclo trigonométrico é sempre uma circunferência onde no centro dela a gente traça duas retas perpendiculares entre si, né? Que formam aí quatro regiões chamadas quadrantes, né, do ciclo. Só que faltou uma informação que a gente vai usar agora, então, a partir de hoje, né? Que é a seguinte, que o raio de uma circunferência trigonométrica, então, a medida que vai do centro, né, a qualquer ponto da circunferência, vai ser sempre uma unidade, vai ser um raio unitário. Então, eu aproveitei para colocar aqui essa informação. Olha. Então, do zero até até a circunferência aqui tem uma unidade, né? Aqui também tem uma unidade, ó, também é o raio. E aqui atrás, né, e aqui embaixo também tem uma unidade, mas eu vou usar, como a gente usa no plano cartesiano, né? Eu vou usar então menos 1 para cá, menos 1 para baixo, tudo bem? Então, se esses raios, né, se essas medidas são de uma unidade, eu posso fazer medições menores aqui também, né? Imaginando, por exemplo, aqui no meio a metade de 1, ó, 0,5. Eu posso dividir, por exemplo, em 10 partes, né? Fazer um décimo cada pedacinho desse, por exemplo. Né? Poderia fazer assim, ó, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Tá muito ruim aí a proporção. 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1 inteiro. Poderia fazer isso em todos os pedacinhos aqui. Aqui também, né? Aqui a metade, ó. Então 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 1. Fazer isso para baixo também. Aqui menos 0,5, então menos 01, menos 02, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1. Aqui a mesma coisa, aqui está a metade, né? Então, menos 01, menos 02, 03, 04, 05, 06, 7, 8, 9, 1. Então, poderia fazer medições, né? Nós vamos usar essa circunferência trigonométrica para fazer medições que aqui, né, ficaria com uma casa decimal, mas eu poderia fazer com uma precisão maior, né? Precisão que eu quisesse aí. Mas vamos lá. Como é que vai ser o nosso trabalho, então, de medir seno e cosseno dentro da circunferência trigonométrica? Vamos imaginar, para começar, um arco aqui, aqui no primeiro quadrante, né? Um arco qualquer, tá certo? De circunferência. E a gente sabe que a medida desse arco, né, é correspondente a esse ângulo central. Então, desenho o arco aqui, estou desenhando também o ângulo central aqui. Vamos supor que eu queira determinar, então, o seno desse ângulo central, né? A gente já sabe que o seno lá no triângulo retângulo, o seno de um ângulo alfa era determinado fazendo o cateto oposto pela hipotenusa, uma razão, né? Uma razão entre dois lados de um triângulo retângulo. A gente pode imaginar, então, aqui nesse ciclo, o triângulo retângulo. Então, imagina aqui, ó, um triângulo retângulo aqui, né? E a gente pode enxergar agora aqui o cateto oposto e a hipotenusa relativos a esse ângulo aqui, né? Então, o cateto oposto em relação a ele seria essa medida aqui, ó. Esse aqui seria o cateto oposto. A hipotenusa seria essa medida aqui, né? Aqui está o ângulo reto. A hipotenusa seria essa medida aqui e essa medida é 1, porque o raio é unitário, é uma definição aí, então,
né? A definição de hoje aí, né? Raio unitário. E aí, se a gente tentar fazer a continha aqui para determinar o seno, né, do alfa, eu vou fazer o cateto oposto pela hipotenusa, olha. Como a hipotenusa é 1, então o cateto oposto, qualquer número que seja esse cateto oposto dividido por 1, é o próprio cateto oposto. A gente tem então que o seno do ângulo vai ser o próprio cateto oposto. Essa medida aqui é o seno desse ângulo aqui, ó. Aí vocês vão falar, mas como é que eu vou saber quanto que tem aqui, qual que é essa medida, né? Então uma forma de fazer, de determinar quanto que é esse seno aqui, essa medida aqui, é projetar, é levar essa medida aqui para esse eixo vertical, porque aqui está numerado, pessoal, né? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, então se está numerado e eu projetar para cá, então, né? Olha, essa medida eu projeto ela para cá. Pronto, ó. Ela está aqui também, a mesma medida. Só que aqui eu tenho números. Então vai estar escrito aqui 0, alguma coisa, que é o seno desse ângulo. Tá? Então essa que é a ideia de determinar o seno, né, no ciclo trigonométrico. É enxergar o arco aqui, ou o ângulo central, que eu quero determinar, né, fazer a marcação dele, e pegar a extremidade do arco e projetar no eixo vertical. Esse eixo vertical ele passa a ser chamado de eixo dos senos, né, ou eixo do seno. Tudo bem? Então esse eixo do seno é onde eu vou buscar aqui o valor do seno dos arcos, né? Então no primeiro quadrante é isso que vai acontecer. Se eu tivesse um arco de segundo quadrante, ó, tá vendo aqui segundo quadrante? Vamos supor que eu tivesse um arco aqui, por exemplo, um arco de 150 graus e 120 graus. O 120 estaria mais ou menos por aqui, né? Ó, começa aqui do zero, aqui seria 90, mais ou menos por aqui. Né? Eu quisesse saber então quanto que é o seno dos 120 graus. Olha, eu faço o meu arco até aqui, aqui é o final dele, aí eu pego esse final do arco e projeto no eixo dos senos. Ó. Olha que eu projeto ele aqui no eixo do seno, essa medida aqui é o seno. Ó. É o seno dos 120 graus. Tudo bem? Então isso vai funcionar para qualquer ponto do ciclo trigonométrico. Olha, valores do primeiro quadrante, valores do segundo quadrante, tá vendo? Esse aqui seria o seno aí, né? Ó, valores no terceiro quadrante, né? Então como é que seria no terceiro quadrante? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então se a gente quisesse fazer, olha aqui, ó, no terceiro, então um ângulo maior que 180 graus, né? Um ângulo, por exemplo, de 225 graus, ele estaria aqui no meio desse terceiro quadrante, né? Então, quanto é que é o seno dele? Olha, o seno dele é a projeção desse final de arco. Então, começou aqui, né? O arco é tudo isso daqui, vem até aqui embaixo. Mas o seno dele seria a projeção desse final de arco em cima do eixo, que a gente chama de eixo do seno. Essa medida aqui seria o seno do 120, desse valor que está aqui, né? Uma coisa que eu queria que vocês observassem, vamos ver mais um aqui e depois a gente vê o estudo do sinal. Olha aqui no quarto quadrante também, se eu tivesse um ponto qualquer aqui, né, no quarto quadrante, então maior que 270, por exemplo, 300 graus aqui, tivesse um ponto mais ou menos aqui. Então, ó, saiu daqui, né, 90, 180, 270, 300 graus, por exemplo. O final do arco é aqui. Então, projeto no eixo do seno. Olha, esse aqui seria o seno, né? Agora, o que a gente observa, então, desses valores, né? A gente vai observar que para qualquer valor do primeiro quadrante, então, qualquer ângulo do primeiro quadrante, nós vamos projetar aqui no eixo e vamos ter sempre um valor de 0 a 1. Né? Então, um valor positivo e menor que 1, tá vendo? Essas são as características do seno de um ângulo de 0 a 90 graus. Tá vendo? Então, aqui no zero, né, nesse ponto aqui seria o ponto 0. Esse 1 aqui seria aqui, né? Seria 1 assim. Mas aqui seria o ponto 0 para ângulos. Então, no 0, eu teria
Se eu tentar projetar um ângulo de 0 grau aqui, ó, aqui em cima, né? Eu vou trazer ele para cá e ele vai estar em cima do zero, né? Então, o seno de zero seria zero, ó. Seria zero, né? Seno de 0 grau seria zero. Agora, quando você começa a aumentar esse zero aqui, 10 graus, 20, 30, então começa a aumentar o seno, ó, vai ficando maior e positivo, né? Até que ele chegue aqui no 90 graus, quando chega no 90 graus, tá lá em cima, ele pega tudo isso, ó. Então ele vai chegando bem perto do 90, pega quase tudo aqui, ó, do raio, né? Quando chega exatamente no 90 aqui em cima, ele pega tudo, né? Então quando ele está aqui no 90 graus, ele pegou tudo isso aqui, ó. Então é uma unidade, né? O seno de 90 é 1. Então, toda essa região aqui a gente vê que o seno é positivo. Ó. No primeiro quadrante, então, o seno é sempre positivo, até chegar no 1. Quando ele passa para o segundo quadrante, ele ainda é positivo, mas ele começa a diminuir. Então, se eu pegar um ângulo que está aqui, né, um pouco maior que 90 graus, ó, e projetar, eu já vejo que ele é menor do que 1. Ó, tá vendo? Ficou menor do que 1, mas ele ainda é positivo. Se eu for descendo aqui, então aumentando esse arco no segundo quadrante, ele vai diminuindo o seno. Ó. Quanto maior vai ficando o ângulo aqui, no segundo quadrante, menor vai ficando o seno. Até que eu chego aqui embaixo no 180 graus, e aí eu tento projetar e ele bate em cima do zero aqui, ele não tem mais altura também, né? Então o seno de 180 graus é zero, né? Se eu passar dos 180 graus, então vejam, no segundo quadrante o seno ainda é positivo, né? O tempo inteiro. Então no primeiro quadrante e no segundo quadrante o seno é positivo. Agora se eu passo aqui para o terceiro quadrante, né? Passar aqui para baixo, o que vai acontecer? Então vamos enxergar aqui, ó. Olha aqui, ó, quando eu passei para o terceiro quadrante, eu projetei e aí ele ficou para o lado de baixo do plano cartesiano aqui. Essa parte é negativa, aqui é o 0 e aqui é o menos 1. Então esses valores aqui eles estão entre 0 e menos 1. Ó. No terceiro quadrante, então, o seno é sempre negativo. Vou perguntar quanto que é o seno de um valor maior do que 180 aqui e menor do que 270, nessa região. Sempre negativo. Tudo bem? Ele vai aumentando aqui, né? Ficando negativo e vai aumentando o numerinho aqui, né? Aumentando em valor absoluto, né? E quando ele passa do 270, aí ele começa a diminuir em valor absoluto, quer dizer, o valor dele sem considerar o sinal começa a diminuir, o pedacinho vai ficando menor aqui, ó, né? Que é esse caso aqui, ó. Então vai ficando menor, menor, então aqui é negativo, aqui menor, ele continua negativo até que ele chegue no zero de novo e zere de novo o seno. Então quando chegou aqui embaixo, né, ele era menos 1, vou marcar aqui, ó, seno de 270 graus, chegou no ponto mais baixo do ciclo, né, ó, foi descendo, chegou aqui no 270, pegou tudo isso, menos 1, passou do 270, começa a diminuir de novo. Ó. Então vai diminuindo o valor até que chega no zero de novo. Né? Então isso vale para o seno. Então o que a gente percebe do seno? Ó? Que o seno, aqui agora tentando olhar tudo, ó, que o seno na parte de cima, primeiro e segundo quadrante, o seno é sempre positivo. Qualquer ângulo da parte de cima do ciclo. Ó. E o seno na parte de baixo do ciclo vai ser sempre negativo, né? No terceiro e no quarto quadrantes, a projeção do final do arco aqui para o eixo do seno vai dar sempre um valor negativo, tudo bem? Queria aproveitar então esse mesmo esquema para falar do cosseno, para a gente fazer trabalhar as atividades. Então vamos dar uma olhada no cosseno. Voltando naquela dedução lá que a gente já conhecia, né, da razão trigonométrica, a gente poderia pensar no cosseno. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. Agora veja, se eu pensar nesse mesmo esquema, ó,
e desenhei um arco de circunferência, um ângulo interno aqui correspondente a esse arco, e quero saber agora o cosseno desse valor, né? Imagina de novo esse triângulo retângulo, o cosseno dele é o cateto adjacente pela hipotenusa. Esse aqui é o cateto adjacente, ó. Então, se eu pegar essa medida e dividir por 1, aqui, ó, dividir por 1, eu vou ter o próprio cateto adjacente como sendo o cosseno do ângulo. Então, na verdade, o cosseno desse ângulo é essa medida aqui, ó. É o cateto adjacente, é esse pedacinho aqui, que é, na verdade, a projeção desse ponto no eixo horizontal agora, e não no eixo vertical. Né? Quando eu projetei no eixo vertical, eu achei o seno. Quando eu projeto esse final de arco no eixo horizontal, eu acho o cosseno. Ó. Esse aqui é o cosseno, pessoal. Essa medidinha aqui, ó. Vejam que ela também é menor que 1. Né? Até aqui tinha uma unidade, aqui é menos do que 1. Ó. Esse pedacinho aqui, pedacinho positivo, né? Veja que é positivo aqui, nesse primeiro quadrante. Então, em qualquer valor aqui do primeiro quadrante, eu vou projetar em cima desse eixo horizontal para achar o cosseno, ó, e vou ter valores positivos, tá vendo? Esse eixo aqui passa a ser chamado de eixo do cosseno. Esse é o eixo do cosseno. Então, eixo vertical, eixo do seno, eixo horizontal, eixo dos cossenos aí. E para determinar o cosseno, basta então eu projetar o ponto final do arco em cima desse eixo dos cossenos. Então, ó, se ele está no primeiro quadrante, eu projeto ele vai cair aqui, ó. Essa medidinha vai ser o cosseno, um valor positivo sempre, né? Como é que seria? Vamos fazer esse esqueminha aqui para o cosseno também? Olha aqui, ó. O cosseno de zero, olha o 0 grau aqui, né? Então, o cosseno de zero ele vai ser tudo isso, ó. Porque ele vai começar com tudo isso aqui. Ele vai ser 1. Agora, a partir do momento que eu começo a subir aqui, aumentar o meu ângulo, olha lá, quando chegou aqui, olha o cosseno já está pequeno, tá vendo? Se eu levar ele mais para perto do 90 e projetar, o cosseno vai ficar menor ainda. E quanto mais perto do 90, menorzinho vai ser o meu cosseno, até que eu vou chegar no 90 e aí a projeção vai dar em cima do zero, não vai fazer pedacinho nenhum. Então, em cima do 90 graus, o cosseno de 90 graus vai ser zero. Né? Agora, e se eu passar do 90 e ver para o segundo quadrante? Olha aqui, ó, no segundo quadrante. No segundo quadrante, olha, quando eu queria saber o seno, projetava aqui no eixo do seno e tinha o seno aqui, né? Mas quando eu quero saber o cosseno, eu projeto aqui, ó. E esse daqui é o meu cosseno. Olha o que eu tenho de cosseno no segundo quadrante. Uma medidinha que é negativa, né? Porque aqui está o zero, aqui está o menos 1. Então, uma medidinha negativa, ó. Tá vendo? Então, no segundo quadrante, o cosseno é sempre negativo. Então, você vai aumentando aqui o valor do ângulo, ó, e ele vai aumentando, ó, vem para cá. Se eu tiver um pontinho aqui, vai ser bem perto de menos 1, tá vendo? Aqui fica mais pertinho ainda, até que eu chego aqui no 180 e aí eu pego tudo isso, ó. O cosseno de 180 menos 1, tá vendo? Então toda essa região aqui, o cosseno é negativo. Então se eu tiver um ângulo aqui de 120 graus, por exemplo, o seno dele é positivo, ó, mas o cosseno dele é negativo. Tá vendo? Cosseno negativo. É aí que entra também aquela regrinha, né, que nós aprendemos lá no comecinho da matéria, falando lá que o seno de um ângulo e o seno do seu suplemento, né, a gente vai ver melhor nas próximas aulas, era igual, e que o cosseno de um ângulo agudo, né, e o cosseno do suplemento eram iguais, mas tinham um sinal contrário, né, eles eram opostos. Então a gente vai voltar a falar sobre isso, mas a gente já começa a enxergar aqui no ciclo trigonométrico essa situação. Então, ó, no segundo quadrante, a gente tem o cosseno sempre negativo. E aí, se eu passar do 180, né? Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando eu passo do 180, venho aqui para o terceiro quadrante. Olha, aqui, por exemplo, o cosseno disso aqui tá aqui, ó. Vejam que o cosseno ainda é negativo, tá vendo?
no terceiro quadrante, cosseno negativo. Venho, quando eu chego aqui, ó, e projeto. Então, ó, o que vai acontecendo quando eu vou aumentando o meu ângulo aqui no terceiro quadrante? Olha, vai ficando menor o pedacinho. Se eu tiver um número aqui, por exemplo, projeto fica desse tamanho aqui, ó. Estiver bem pertinho do 270, projeto fica pequenininho. No 270 o projeto não tem nada, né, de projeção. Então, 270, o cosseno de 270 é zero. E quando eu passo do 270, aí ele começa a ficar positivo, ó, ele começa a crescer. Então, um valor que está aqui, por exemplo, né, uns 300 graus aqui, quando eu projeto no eixo do cosseno, olha aqui o cosseno dele, ele já é um número positivo aqui, e que quanto maior for aqui, maior vai ser, né, a projeção, maior vai ser o cosseno. Então, finalizando aí, a gente percebe que para o cosseno, né, os sinais do cosseno aí, como é que eles vão ficar? Olha, então no primeiro quadrante ele era positivo, no segundo ele é negativo, no terceiro ele fica negativo, no quarto quadrante ele volta a ser positivo. A gente vai ter então, ó, desse lado direito do ciclo, então primeiro e quarto quadrante, se eu projetar daqui de cima para baixo ou daqui de baixo para cima, eu vou pegar essa região positiva, ó. Então o cosseno é positivo. Se eu pegar algum valor aqui do lado esquerdo do ciclo, que esteja no segundo ou no terceiro quadrante, e tentar projetar no eixo do cosseno, eu vou ter um valor negativo, né? Então, lado direito positivo, lado esquerdo negativo para o cosseno, gente. Tudo bem? Tem gente que gosta, né, de decorar, que quer decorar esses quadros de sinais e tal, mas eu acho muito legal a gente enxergar isso que a gente conversou hoje, porque daí não precisa decorar nada, é só a gente olhar e enxergar, né? Então, numa situação bem simplificada, né? Imagine que eu tenha aí um probleminha lá e eu quero saber o sinal, né? Então, ele fala assim, ah, tem um ângulo lá que tem 320 graus, né? O sinal do seno e do cosseno dele. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e marco 320 graus, ó. Então, quero saber o 320 graus, né? Marco ele, ó, então aqui está o zero, ó, 90, 180, 270, aqui seria o 360, ah, tá mais ou menos por aqui. Bom, se o 320 está aqui, o seno dele, olha aqui, ó, projeto no, esse aqui é o eixo do seno, né? Projeto no eixo do seno, eu já enxergo aqui que o seno dele é um número negativo, ó. Ele está para baixo do zero aqui, tá vendo? Ele é negativo, ó. Então já sei que o seno é negativo, tá vendo? Então o seno de 320, eu ainda não posso afirmar quanto é, mas eu sei que ele é negativo. E o cosseno do 320, ó, aqui está o eixo do cosseno, né? Eu projeto aqui no eixo do cosseno e essa medidinha aqui é o cosseno do 320. Veja que é um número positivo, está para frente do zero aqui no plano cartesiano, né? Para frente do zero é positivo. Então, o cosseno do 320 graus é um número positivo com certeza. Então, nessa aula, né, a gente ainda não falou sobre valores, mas a gente já consegue perceber muito bem aí, a partir dessas projeções, o sinal do seno e o sinal do cosseno em cada quadrante, né? Isso é muito legal, aí é isso que vai ser cobrado então nos exercícios dessa aula, tá? Gostaria que vocês dessem uma olhadinha então nos exercícios e fizessem para mim na página 39. Queria que vocês fizessem para mim o exercício 1 e 2, gente. Só esses dois exercícios da página 39 do nosso livro, tá? Não adianta querer fazer outros, a gente vai fazendo devagar, né, um passo a passo. Então, para essa aula, por favor, façam esses dois exercícios que já são suficientes aí, tá bom? Então, obrigado, até a próxima.